Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui nessa luta contínua que não para, mas estamos aqui para rever alguns conceitos. Socorro, vou ser preso pela PF. Bom, cara, a gente tem que parar para pensar a seguinte coisa. Se uma estratégia ela não está dando certo, nós temos que parar com ela e partir para uma nova estratégia. A estratégia de bater de frente com o sistema, ela não está dando certo. Ela está acabando com as pessoas e amedrontando outras. Quem fala que não está com medo de uma visita da PF em sua casa, eu acredito que está mentindo. Eu acredito que todos nós estamos meio que temerosos. Por quê? Simplesmente a gente precisa conhecer o nosso adversário. E o nosso adversário tem o poder da justiça, ou da injustiça, na verdade. Então a injustiça está com eles, mas eles têm o poder de prender. Eles têm o poder de arrasar com a vida da pessoa. Se você acompanhar os Twitter da Sarah Winter, você vai ver que é uma pessoa que está traumatizada por ter caído dentro de um presídio, ter sido ameaçada de morte, de envenenamento, de estupro e de várias outras coisas. Nessa hora, o jornalista, não é blogueiro, é jornalista, Eustáquio, ele também deve estar atemorizado, porque ele está na cova dos leões. Prestes a cair dentro da cova dos leões, porque ele está numa cela, mas ele pode ir a um presídio, mesmo sendo um jornalista. Então a gente tem que trabalhar com sabedoria, porque estão caçando um a um, e não vai adiantar bater de frente, porque eles vão caçar e a gente vai terminar perdendo esta guerra, perdendo os nossos melhores soldados. Então a gente precisa estudar novamente a nossa estratégia e saber que eles foram sábios. Eles souberam como travar. A estratégia de ter colocado a Sarah Winter na prisão e mais outros companheiros e depois deixar ela presa dentro de casa com a tornozeleira eletrônica, ela fichada e os outros fichados também, e separar eles sem poder se comunicar, foi uma estratégia deles boa. A gente precisa pensar. A estratégia para o lado deles foi boa. E nós temos que começar a repensar a nossa estratégia, porque bater de frente não vai dar. Não tem como bater de frente com esse sistema, porque nós não temos as armas para lutar contra eles. Nós não temos. Eles podem rasgar a Constituição, eles podem ferir outros poderes e nada será feito. Por enquanto nada será feito. Então a gente tem que estudar todas as estratégias que possamos alcançar o nosso alvo. Eu sempre falo nos meus vídeos que é uma luta lenta e não é uma luta fácil. Então, aqui vai o meu apoio a Sarah Winter, o jornalista Eustáquio, que está preso, e a liberdade de expressão ela acabou no Brasil. Só existe liberdade de expressão para um lado, para o outro lado não existe. Não temos, novamente, o Congresso, não temos o Senado, não temos o Judiciário, só temos o Executivo, o povo. E principalmente temos a força maior que está acima de todos eles, que é Deus. A Deus nós já estamos nos apegando e esperando uma intervenção divina, não uma intervenção humana. Esqueci, não temos as Forças Armadas, como muitos pensaram. Porque se a gente tivesse, já teria acontecido alguma coisa, mas tudo está correndo para o lado dos globalistas e para o lado dos esquerdistas.
e eles cantam vitória. Só que existe um ditado popular que diz que quem ri por último, ri melhor. Então, veja só, não é bom estar zombando da polícia, porque a gente vai, em vez de trazer amigos, a gente vai trazer inimigos, criticar. Será que estamos podendo criticar? Parece que não, porque se criticar vai preso, né? Então estamos tolhidos. E quais as armas que nós temos hoje? A gente tem que ser sábio. A gente precisa recuar um pouco, se unir, ficar em silêncio. Tem uma passagem lá em Êxodo que diz: ficai quietos e vede o livramento que Deus hoje fará por vocês, e eles se calarão. Então, veja, tem horas que a gente tem que ficar quieto, não fazer nada e deixar esfriar. Deixa esfriar. Deixa eles pensar que estão ganhando. Deixa eles pensar que conseguiram calar a direita. Deixa eles pensar. Veja a estratégia do nosso presidente. Ele não está falando mais nada. Ele só está agindo em silêncio. E todo mundo está vendo que ele está agindo em silêncio. Ele deve ter suas estratégias a mais. E nós devemos ter a nossa. Não devemos apenas estar gritando: ai, socorro, Bolsonaro, socorro. Ele não pode fazer nada contra a justiça. Ele também está de mãos amarradas como nós. E a gente tem que pensar, a gente só tem quem? O Senado. Né? Nós não temos mais ninguém a não ser o Senado. E as Supremas Cortes Mundiais, que já estamos correndo para esse lado. Então, paramos de discutir, porque não vai levar a nada. A discussão com o STF não vai levar a nada. Porque com os ministros, não com a instituição. Não vai levar absolutamente nada. Vamos parar com faixas de intervenção de AI-5. Não funciona. Não funciona. De 142 já era para ter acontecido, não aconteceu. Então não funciona, não adianta. A gente está lutando e dando murro em ponta de faca. Apenas vendo os nossos companheiros sendo presos injustamente, pessoas de bem sendo presas, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Ou sairia todo o povo, absolutamente todo o povo, e acampasse lá no Congresso, todo o povo, ou não se faz nada nesse termo. Porque eles não poderiam prender toda uma nação. Se a gente fosse mais corajosos, a gente poderia fazer isso e alguém, quando a gente visse que alguém fosse ser preso, a gente não deixaria. Porque eles teriam que chamar as Forças Armadas, porque a polícia não ia dar conta. A polícia também não ia atirar, ia poder dar bala de borracha. Mas mesmo assim, afasta a gente de um canto, a gente vai para outro. Afasta de um canto, a gente vai para outro e vai pegando os cantos e não adianta. Ou se houvesse uma greve geral no Brasil inteiro, todo mundo parasse, pronto, todo mundo para. Ninguém paga imposto, ninguém faz nada, absolutamente nada. Mas sabemos que o brasileiro não vai ter coragem de fazer isso. A gente tem que ser sábios, a gente sabe que não vai fazer. A não ser que quando comece a atingir eles, aí eles vão começar a se revoltar, ou algum parente. Mas até aqui tá de boa para alguns e alguns vão ficando em silêncio e pronto. Aí você pode dizer, mas se a gente fizesse isto, a gente estaria indo contra a economia. Você tem outra estratégia? Fala aí nos comentários. Qual outra estratégia que você tem? Que a gente possa sentar e conversar. Então, hoje o que é que temos? O Senado. Então vamos atacar o Senado. Vamos atacar os senadores que estão querendo. Vamos ver quem é que está indo para as prefeituras. É o que temos enquanto temos internet para nós. Enquanto podemos falar. Né? Porque eles estão com tudo pela fake news, que terça-feira vão tentar passar mais uma vez esse negócio, e a gente tem que continuar combatendo senadores, sabendo que tem senadores que já disseram, eu vou votar favorável.
Então, esses senadores, nós vamos anotar os nomes, eles podem gritar, falar, nós vamos... Não, beleza, já você vai beleza, não tem problema, pode voltar, é um direito seu, você está aí, não representando mais o povo, colocaram você enganadamente que iria, né, representar o povo e agora não representa mais. O tal do Cajuru, né, bate na pepa, mas vai favorável. E depois, no começo, ele disse que iria ouvir as pessoas que votou nele. Ele não está mais ouvindo. Então a gente precisa anotar esses nomes, porque eles voltarão a querer se reeleger. Eles vão querer e o que a gente tem? O voto. Enquanto temos o voto, né? Enquanto isso aqui não vira uma ditadura para valer, esquerdista, né? Ou globalista. Enquanto isso aqui não vira, o que a gente tem? O nosso voto e hoje o Senado e as Supremas Cortes Mundiais, que também são globalistas, que é muito difícil ter uma ação para nós. Temos também o Trump, onde podemos gritar, pedir socorro. Em vez da gente colocar 142, às vezes a gente pedir AI-5, né? Que tal a gente começar a gritar por socorro? Socorro, Trump, estão sendo presos injustamente. Socorro, você vai perder também o Brasil, porque a China vai dominar. Socorro, está acabando tudo ao nosso redor. Socorro, socorro. É um grito de socorro. E para quem tem fé, acreditar em Deus que o impossível vai acontecer. Que alguma coisa vai acontecer de bom para conosco. Então vamos continuar orando a Deus, pedindo a Deus a intervenção, escute, intervenção divina. Que essa daí o STF não vai conseguir bloquear, porque ela é divina. Nem as forças militares, nem nada, a intervenção divina. Então nós precisamos ir aos pés de Deus. A nação brasileira precisa acordar e alimentar sua fé e ir aos pés de Deus. Nós estamos correndo atrás de pessoas quando pessoas não estão resolvendo nada. Então nós devemos e podemos ir aos pés do Senhor enquanto nós temos liberdade para isso, né? Enquanto nós não vamos ser censurados de oração. Porque o medo deles é tão grande que já estão começando a ir contra os religiosos, contra as pessoas que têm religião. É um medo assim grande. Eu sei que está um grito de desespero dele. A nossa hora vai chegar. E está chegando. Mas nós precisamos nos acordar e buscar a quem pode nos socorrer de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Ele tome conta da nossa nação e que sopre de vez por todas essa raiz ruim do nosso Brasil, para que a gente viva em paz. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Socorro, nós estamos sendo